Boa noite, irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo, capítulo 1, vou ler os 2 primeiros versos, nós estaremos considerando agora à noite. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, estamos na Tua presença mais uma vez, esse momento agora de culto, e te suplicamos, Senhor, a Tua graça sobre nós, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, porque nós somos pecadores, Senhor. Te suplicamos humildemente que o Senhor se faça presente no nosso meio e opere no coração, Senhor, de cada um, pela obra do Teu Espírito Santo que santifica, Teu Espírito Santo que ilumina a mente para que haja compreensão da vontade que Ele mesmo quis revelar. Atua, Senhor, no nosso meio. Nós sabemos, Pai, que onde 2 ou mais se reúnem em Teu nome, Te fazes presente e nós Te agradecemos por isso. Me abençoa na instrução da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por ela. Abençoa a igreja também, a responsabilidade que tem de atentar para o ensino. E que todos nós, Senhor, desde o bebezinho mais novo até o mais idoso, sejamos fortalecidos pelo Senhor, abençoados pelo Senhor, animados por Ti, de tal modo que saiamos, Senhor, daqui mais crentes, mais desejosos de Te servir, sabendo que aprove a Ti, Senhor, nos chamar para o ministério cristão. Então, seja conosco, Senhor. Por favor, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Você sabe por que você está aqui hoje? Estamos aqui porque aprove a Deus nos trazer esta noite para este local, para mais uma vez nós sermos expostos à pregação da palavra de Deus. Afinal de contas, o Senhor é quem dirige a vida dos seres humanos. Você tem sentido Deus dirigir sua vida? Você percebe Deus dirigindo a sua vida e colocando onde Ele quer, conduzindo os seus passos? Se não, você pode estar perdido, porque essa é a realidade. Nós estamos exatamente onde Deus quer que nós estejamos. Provérbios 16 diz: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor, o que você tem planejado se realizará. Diz mais: o coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Essa aqui é a verdade, esse aqui é o consolo para nós. E é uma verdade, como li agora, está revelada na palavra de Deus e que deve ser algo compreendido por todos aqueles que foram alcançados pelo Evangelho de Cristo. Nós não precisamos, nem podemos ler
a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e ver o que Deus fez na vida de personagens bíblicos, personagens reais, né, históricos, e achar que Deus apenas conduzia a vida deles. Não, a verdade é que todos nós, todos aqueles que, tendo sido objetos da obra do Espírito Santo, entregaram a vida a Cristo, esses, a partir daquele momento, têm a sua vida dirigida pelo Senhor. É sobre isso que quero tratar e ajudar os irmãos a perceberem esses 2 primeiros versos do primeiro capítulo da segunda carta de Paulo a Timóteo. Domingo passado, nós apenas introduzimos a carta, né, dando contexto, o momento em que Paulo escreveu, solitário, não numa prisão domiciliar, como o final de Atos mostra, mas sozinho, abandonado, né, pelos seus amigos. Então escreveu a Timóteo. E isso, como se não bastasse, prestes a ser entregue ao Senhor, isto é, a ser morto, a ser condenado, porque ele havia sido condenado pelo imperador Nero, para que ele fosse então morto, como ele foi morto depois. Então Paulo escreve a Timóteo para encorajá-lo. Disse domingo passado que enquanto a primeira carta era mais eclesiástica, essa segunda carta ela é bem mais pastoral, porque o apóstolo Paulo motiva Timóteo a exercer o ministério pastoral, mas se preocupando com a alma de Timóteo, a vida de Timóteo, o coração de Timóteo como um todo. Alguém já comparou a primeira carta e a segunda como se fosse numa partida de futebol, algum esporte. Então, a primeira carta seria as regras do jogo. E a segunda carta, como o jogador deve atuar naquele jogo. E então nós temos agora diante de nós os 2 primeiros versos, prefácio e a saudação do apóstolo Paulo, que se os irmãos compararem é quase idêntico. Esse prefácio é quase idêntico, praticamente a mesma coisa do prefácio da primeira carta. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para a vida desses 2 homens aqui. Isto é, Paulo, seu escritor, o escritor da carta, e Timóteo, o receptor. É isso que nós temos aqui. E quero fazer isso percebendo como Deus conduziu a vida desses 2 homens, a partir desses versículos que nós temos aqui. Então, em primeiro lugar, Timóteo. Quem é Timóteo? Conhecido nosso já. E Paulo, concentrando mais em Paulo. Nós temos mais informações de Paulo do que de Timóteo aqui. Sobre Timóteo, irmãos, o que nós temos, como disse, já conhecido, aqui Paulo o chama, no versículo 2, de amado filho Timóteo. Nós sabemos que Timóteo foi discipulado por Paulo. Na primeira carta, lá no prefácio da primeira carta, ele chamou verdadeiro filho na fé. E aqui agora, amado filho Timóteo. O apóstolo Paulo vê Timóteo como um filho amado, porque Timóteo tinha sido discipulado pelo apóstolo Paulo, ele não conheceu necessariamente a Cristo por intermédio de Paulo, mas ele havia aprendido com o apóstolo Paulo. Ele havia sido discipulado pelo apóstolo Paulo. Eu fiz menção domingo passado a essa realidade, quando Paulo vai falar muitas vezes aqui sobre a necessidade que Timóteo tem de lembrar do que Paulo havia feito, como Paulo havia conduzido as coisas, então Timóteo deverá seguir o exemplo do seu pai na fé, seu pai ministerial, né, que é o apóstolo Paulo. Timóteo tinha sido um jovem muito fiel a Paulo, irmãos.
1 Coríntios capítulo 4, versículo 17, Paulo faz menção à fidelidade de Timóteo. E Paulo amava Timóteo. Timóteo tinha sido, disse, muito fiel a Paulo. E essa é a razão porque Paulo faz referência a Timóteo praticamente em todas as suas cartas. Das 13, quer dizer, das 14, se nós considerarmos Hebreus como carta escrita pelo apóstolo Paulo, nós temos 14. Então, das 14 cartas escritas pelo apóstolo Paulo, 9 ele faz referência a Timóteo. Como um homem fiel, como um homem íntegro, como um filho verdadeiro. E aqui, à luz do segundo versículo, nós estamos considerando muito amado pelo apóstolo Paulo. Paulo amava Timóteo porque Timóteo era fiel a Deus, fiel a Cristo. E a responsabilidade de Timóteo, nós vimos na primeira carta, era ser fiel a Deus, cuidando da igreja de Cristo. Essa é a informação que nós temos sobre Timóteo aqui. No que diz respeito a Paulo, quero fazer com os irmãos aqui, os irmãos observem 3 informações que nós temos sobre o apóstolo Paulo. Primeiro, a sua autoridade. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Então, Paulo, não diferente de Timóteo, também é conhecido nosso, mas é sempre bom nós começarmos uma carta lembrando em que reside a autoridade da carta. Ela não é apenas de um homem, ela é palavra de Deus. Paulo era apóstolo de Cristo Jesus. Ele foi comissionado por Cristo Jesus. Ele foi chamado por Cristo Jesus, diretamente por Cristo Jesus. Por isso, em Atos 9, nós encontramos a informação da sua conversão, onde Cristo apareceu para o apóstolo Paulo, chamando ao ministério. E depois disse que Paulo veria como ele iria sofrer por causa do evangelho de Cristo. Paulo havia sido ainda chamado por Deus e havia sido conduzido pelo Senhor aos céus. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, onde Paulo defende a sua autoridade apostólica, ele disse: conheço um homem, falando de si mesmo, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, que homem nenhum tem permissão para repetir. Desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Por isso, ele é um apóstolo. Por isso, ele é um apóstolo. O termo apóstolo, aqui tem o sentido do ofício. Né? O termo apóstolo significa comissionado, chamado por Deus e enviado para longe. Bem que os apóstolos da nossa época podiam entender bem isso, né? Ir para bem longe para não perturbar a igreja de Cristo. Esse é o sentido original da palavra. Enviado para longe, para fazer a missão, para cuidar das igrejas. O ofício do apostolado envolvia a autoridade do apóstolo sobre várias igrejas, como nós vimos na primeira carta, os irmãos conhecem bem. Mas o fato aqui importante eu quero mencionar, Paulo é comissionado, irmãos, diretamente por Cristo. Então, a autoridade de Paulo não reside nele, reside no Deus que o chamou, que é Cristo Jesus. Então vejam que Timóteo deve, então, irmãos, ouvir Paulo, não porque é amigo de Paulo. Timóteo não tem que dar ouvidos a Paulo, porque Paulo foi quem o discipulou. Porque Paulo foi quem o ordenou. Não é por isso que ele tem que ouvir Paulo. Ele tem que ouvir Paulo porque Paulo falava como os profetas do Antigo Testamento. Como é que um profeta do Antigo Testamento mencionava a sua profecia, a revelação da parte de Deus? Assim diz o Senhor. É o Senhor quem está falando por meio do profeta.
Quando Paulo, assim como os outros autores do Novo Testamento, pegam a sua pena e escrevem as verdades, eles não estão escrevendo apenas como consequência do estudo e do conhecimento deles, mas, sobretudo, estão escrevendo sob a inspiração do Espírito Santo. Logo, é Deus quem está falando a Timóteo por intermédio de Paulo. Não é a amizade que está em primeiro lugar. Não é o costume que está em primeiro lugar. Não é o identificar-se com alguém que está em primeiro lugar, mas é a fidelidade à palavra de Deus. E graças a Deus, as duas coisas andam juntas aqui. Paulo, um homem piedoso, inspirado pelo Espírito Santo, escreve a Timóteo. Então, Timóteo estava muito bem armado, por assim dizer. Né? Estava muito bem servido para que então desempenhasse o seu ministério terreno. Isto é, ele estava recebendo uma palavra vinda de Deus. Quando nós, leitores da carta, estamos lendo a carta de Timóteo, estamos sendo expostos à carta de Timóteo, então nós temos que entender que se a exposição for fiel, esse é um princípio reformado, se a exposição for fiel e se o pregador pregar de forma fiel, então não é o pregador mais falando, é Deus falando por intermédio do pregador. É a palavra de Deus inspirada sendo apresentada à igreja. Para que a igreja ouça, não o pastor falando. Para que a igreja ouça, não por alguma identificação, mas que entenda que a palavra de Deus está sendo pregada. Por isso, Timóteo, repito, deveria se submeter às Escrituras Sagradas. A carta que Paulo escreveu a ele. Paulo fala em nome do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Foi o Cristo quem chamou Paulo na estrada de Damasco. Foi Cristo que apareceu a Paulo e revelou coisas a ele. Algumas das coisas, ou o que Deus revelou a ele naquele momento ao qual ele se referia como arrebatamento, Paulo não repetiu. Paulo não disse. Ele mesmo disse lá coisas que não podiam ser repetidas. Né? E Deus, então, preparou Paulo. Veja, e apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Né? Pela vontade de Deus Pai. De conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Então, nós temos aqui, além da autoridade do apóstolo Paulo, nós temos também a esperança do apóstolo Paulo. Ele diz de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Paulo espera, então, a sua esperança é a promessa da vida. Que vida? Da vida eterna. Só pode ser a vida eterna porque esta vida, diz Paulo, está em Cristo Jesus. E Cristo Jesus, quando desempenhou seu ministério terreno, ele prometeu a vida eterna para todos aqueles que creem nele. A esperança de Paulo é na promessa que Deus fez a ele sobre a vida eterna. A ideia no texto original, a nossa versão diz de conformidade com a promessa, mas também a ideia original pode ser para a promessa da vida. No sentido em que Paulo não apenas deveria esperar a promessa, mas ele também deveria proclamar a promessa, porque essa é a vida cristã. Nós não apenas esperamos, mas como promotores do reino de Deus, nós anunciamos também as palavras de Cristo. Nós anunciamos também as realidades espirituais do reino de Deus. E Paulo, então, tem a sua vista, o seu olhar lançado para o futuro. A esperança dele é a vida que está em Cristo Jesus, é a vida eterna, é a vida de santidade. E os irmãos lembram que Paulo está prestes a ser morto.
É a mesma realidade nossa, irmãos? Em um certo sentido, sim. Paulo acaba de ser condenado à morte. Ele sabe disso. E ele está esperando a morte. E ele quer estimular o jovem Timóteo a pastorear a igreja. Então diz, olha, Timóteo, a minha esperança é na vida que está em Cristo Jesus. Não é aqui. Porque Paulo não tinha nenhuma esperança aqui. E Deus o havia conduzido para aquele local. Assim como Paulo havia direcionado Timóteo para que ele conhecesse o apóstolo Paulo, para que o apóstolo Paulo instruísse Timóteo, Deus também havia conduzido Paulo para aquela condição dos seus últimos dias, dos seus últimos minutos, naquela prisão, sozinho. E Paulo está olhando então para frente. Não tinha mais esperança para ele mesmo. Aqui não. Eu perguntei, nós estamos na mesma condição? Em certo sentido, sim. Porque, afinal de contas, depois que Adão caiu no Jardim do Éden, todos nós estamos condenados à morte. Não é? Depois que Adão e Eva pecaram, não há esperança neste mundo. A Bíblia revela isso para nós. É decadência. É decadência espiritual para o mundo. Os cristãos, nós que fomos alcançados por Cristo, nós só não deprimimos e decaímos com o mundo porque o Senhor converteu a nossa visão de mundo. Ele atuou no nosso coração e mudou. Ele converteu a nossa visão de mundo. Enquanto o mundo vai de mal a pior, na decadência espiritual, moral, física, aqueles que foram alcançados por Cristo caminham por uma vereda, não é? por um caminho, por um trilho, diz a Bíblia, que é como a luz do alvorecer, que vai crescendo, 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 até ser dia perfeito. Vejam que era isso que estava acontecendo com o apóstolo Paulo. O seu ministério, Paulo sabe disso, está se findando. Nós já lemos isso no domingo passado. Capítulo 4 vai trazer isso para nós. Paulo está ali vendo que essa vida aqui já era, não é? Mas ele se alegra porque ele tem Timóteo. Ele vê a glória de Deus, não é? Nesse sentido, a graça de Deus melhor, e ele passa o bastão a Timóteo. E diz, olha, Timóteo, agora continue aí o que Deus começou por meu intermédio. E tenha a esperança da vida eterna. Não espere nada aqui neste mundo. Né? Então, Paulo diz, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Paulo motiva Timóteo. Ele precisa ser motivado. E essa deve ser também a nossa esperança, irmãos, porque estamos sentenciados à morte. Todos nós, a não ser que Cristo volte, todos nós deveremos passar pela morte. Todos nós. Não é? Então, não como Paulo, que sabia que ia morrer em pouco tempo, e aí o tempo aqui é irrelevante, todos nós sabemos que iremos morrer. Então, o nosso olhar e a nossa esperança tem que estar para cima. Tem que estar para o alto. Tem que estar para a vida que Cristo conquistou para nós. A vida que não apenas ele conquistou na cruz, conquistou o passado, mas a vida que ele dá agora para aqueles que creem nele. A vida eterna, uma vida com Deus, uma comunhão com Deus, tendo a compreensão que é vinda de Deus e não uma compreensão deste mundo. E por fim, mas além da autoridade e da esperança de Paulo, nós temos aqui nesse prefácio também a oração do apóstolo Paulo. Ele disse, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, aí a oração dele. Algumas versões dizem assim, eu peço a Deus.
acrescentam, né? Um pouco. Eu oro a Deus. E aí nós temos aqui a oração de Paulo. O amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Semelhança da primeira carta. Ele pede a Deus, porque Deus é a fonte de todas as bênçãos. É dele que vem tudo o que nós temos. Material, espiritual, tudo vem dele. Tudo é para ele. E ele pede a Deus, né, e pede a Cristo Jesus, que Deus é a fonte de todas as bênçãos, e Jesus é o meio pelo qual recebemos todas as bênçãos de Deus. Pense em qualquer religião que não tem Cristo como Deus. Seja qualquer pessoa, seja ímpia ou seja membro de alguma religião não cristã, pode receber de Deus bênçãos materiais, pode receber de Deus bênçãos espirituais debaixo do que a teologia apresenta como graça comum. Mas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, essa pessoa não recebe. Porque é por meio dele que Deus entrega todas as bênçãos espirituais para alguém. Então Paulo pede a Deus, pede a Cristo, e pede a Deus e a Cristo que concedam a Timóteo, ou que Timóteo receba graça, misericórdia e paz. Graça, de forma bem simples, é a concessão de algo que alguém não merece. Então, a pessoa não merece um presente. Não merece. E você dá um presente a ela, isso é graça. A salvação em Cristo é graça de Deus. Por quê? Porque ninguém merece ser salvo. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, não há justo nenhum sequer, não há quem busque a Deus, não há quem queira Deus. Todos estão condenados em Adão, porque o homem é mau. E aí Deus olha para alguns e diz assim, não, eu vou salvar alguns. Isso é graça. Ninguém merecia, mas isso é graça. É um elemento que aparece em todas as cartas de Paulo. A sua saudação, graça. Algo, uma concessão de algo que alguém não merece. E aqui, só aqui, ele menciona misericórdia. Na primeira também, só Timóteo. Graça é concessão, é conceder, é dar algo que alguém não merece. E misericórdia é não dar o que a pessoa merece. Então, a pessoa merece, vamos pensar em filho aqui, o filho merece um castigo, o filho merece uma disciplina física, o filho merece uma repreensão, um aluno merece, ser punido. E aí o filho ou o aluno não recebem isso é misericórdia. Alguém diz, não, eu não vou agir com você do jeito que você merece. Isso é misericórdia. Entenderam? Graça e misericórdia. Eu disse, Paulo só escreve a Timóteo misericórdia. Pelo simples fato de Timóteo ser pastor. Primeiro que ele precisava da misericórdia de Deus. Ele estava numa condição colocada por Deus na igreja de Éfeso. E ele precisava de misericórdia. Que Deus não viesse a dar a ele, como pecador, algo que ele merecesse. Mas que Deus tivesse misericórdia de Timóteo e conduzisse Timóteo. Como Paulo havia sido alvo da misericórdia de Deus, quando ele, no caminho de Damasco, ia matar cristãos, fazer churrasquinho de crente, e Jesus foi lá e disse, Saulo, por que me persegue, Saulo? Além da graça, o Senhor concedeu a Saulo misericórdia. Porque Deus deu a Saulo algo que ele não merecia, graça, salvação, chamou para o ministério. E Deus não deu a Saulo o que ele merecia, que era a condenação ao inferno, o sofrimento eterno. Afinal de contas, ele havia matado muitos seguidores de Cristo.
mas Deus usou de misericórdia para com ele. E Paulo diz que Deus também tenha misericórdia de você, Timóteo. E aí ele traz o terceiro elemento, que está presente também nas outras cartas, todas as cartas. A saudação comum de Paulo é graça e paz. Né? Aqui ele diz graça, misericórdia e paz. A graça é a concessão de algo que alguém não merece, a misericórdia é a não concessão de algo que alguém merece, e a paz é a consequência da graça e da misericórdia. É a paz que envolve, ou melhor, que abarca, né? que é vivenciada no relacionamento que o homem tem com Deus. É a paz que só Deus dá. Apesar das circunstâncias, apesar das tribulações, apesar do sofrimento da vida cristã, apesar de todas as lutas do jovem Timóteo, que Deus conceda a ele paz com Deus, consciência limpa, paz com Deus, sabendo que está realizando a vontade de Deus. Mas não envolve apenas um relacionamento com Deus, irmãos, mas a paz também deve refletir nos nossos relacionamentos. A paz com Deus e a paz com os irmãos. Viver em paz com eles. Compreendendo a condição na qual esses irmãos se encontram, que é a mesma condição em que Timóteo se encontra. Pecadores regenerados por Cristo. Envolve um relacionamento com Deus, com os irmãos, com os infiéis também. Abrindo um pouco aqui o leque. Porque quando nós vamos falar do Evangelho a incrédulos, nós precisamos ter paz de Deus para falar as verdades do Senhor, para que Deus então opere, para que Deus alcance. E ainda, além de termos paz com Deus, com os irmãos, com os infiéis, algo importante que talvez alguns tenham perdido. E talvez essa seja a causa de tanta depressão na nossa época. Paz consigo mesmo. Também isso é consequência da graça de Deus. Porque quando nós olhamos para nós mesmos, se nós olharmos para nós mesmos, tendo Cristo presente, quando nós olhamos para o nosso interior, com a palavra de Deus aberta, o que nós encontramos, irmãos? Sujeira, sujeira, sujeira. Quando nós olhamos ao redor e vemos todo tipo de mazela, seja na vida dos nossos irmãos regenerados, seja na vida dos ímpios, então nós também vamos encontrar algo que nos desmotive, algo que irá nos desanimar. E tudo isso pode trazer muita aflição para nós, e traz. E Timóteo é um pastor, ele terá que lidar com todos os problemas da igreja. E isso traz aflição para a alma. Não é? Se lutar contra o seu próprio pecado já é uma luta grande, imagine ter que enfrentar o pecado dos outros. Se você ter que cuidar do seu coração já dá trabalho, imagine você aconselhar o coração dos outros. Isso traz aflição e pesar. E isso pode tirar a paz. Então Paulo ora a Deus e diz: Timóteo, eu peço a Deus, eu peço a Cristo que lhe conceda graça, que lhe conceda misericórdia e que lhe dê paz. Paz que vem do Senhor, paz que vem de Deus. O que deve ficar para nós, irmão, nesses 2 versículos? Olhando para a autoridade da carta, nunca é demais dizer aos irmãos que os irmãos se submetam às Escrituras. Essa foi a grande luta dos reformadores. Escritura. A igreja tinha a sua filosofia, a Igreja Católica Romana. As trevas espirituais. Foi o que os reformadores fizeram? Escritura. Trouxeram a pregação para o centro,
viviam a vida da Escritura, porque não basta apenas ter o púlpito com a Escritura se a vida não tiver a Escritura. Não lembram dos crentes de Bereia? O que eles faziam? Eles conheciam as Escrituras. Eles analisavam as Escrituras para ver se de fato estava de acordo a instrução que eles recebiam. Então é uma vida na Escritura Sagrada. Para que então nós sejamos libertos de tudo o que não é escriturístico. Por isso Jesus disse, vocês vão conhecer a verdade irá o quê? Libertar vocês. É isso que vai ocorrer. Então, a nossa submissão deve ser às Escrituras Sagradas. Porque elas são de Deus. Timóteo deveria ouvir o apóstolo Paulo e obedecer ao apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo havia sido comissionado diretamente por Cristo Jesus. Era apóstolo. E nós temos a carta do apóstolo aqui, que cremos ser a palavra de Deus. Em segundo lugar, tenhamos a esperança da vida eterna. Essa tem que ser a nossa esperança. Você precisa crer. A salvação não depende se você entende ou não, se você tem certeza ou não da sua salvação. Isso não está condicionado a isso. Tenho certeza disso. Alguns pensam que, não tem certeza da salvação, então não vai ser salvo. Não é essa a condição para ser salvo. Mas ter a certeza da salvação é um ânimo muito grande, irmãos. Para tudo na vida. Para tudo. Até para os momentos de dificuldade na vida cristã. Porque existem dificuldades que não estão diretamente ligadas à vida cristã, necessariamente. Mas é algo que foge desse âmbito da vida cristã. Mas quando as dificuldades envolvem a vida cristã, nós temos dificuldade, por nossa natureza, de compreender por que está sendo difícil, se eu quero agradar a Deus. E aí, quando nós temos essa esperança da vida eterna, a certeza da salvação em Cristo, e aí então nós somos consolados por Deus, nós somos animados pelo Senhor, somos estimulados pelo Senhor, lembramos das palavras de Cristo, meu reino não é deste mundo, a nossa esperança não está aqui, a nossa vida não é como aqueles que não conhecem a Cristo, que andam como galinhas com as suas cabeças para baixo, ciscando neste mundo, procurando o que comer. Nós somos como águias que voam alto e que olham lá longe e conseguem enxergar longe aquilo que é pequenino. Essa é a visão da águia. Por isso, uma parte da Escritura diz que nós voaremos como águia, né? Seremos como águia. Então, a esperança da nossa vida tem que ser, a esperança aqui nesta vida tem que ser acerca da vida eterna. Para que caminhemos, para que continuemos o ministério cristão ao qual Deus nos chamou. E em terceiro lugar, olhando para a oração do apóstolo Paulo, peçamos a Deus as suas bênçãos. Oremos a Deus, suplicando a Ele por graça. Senhor, me concede tudo aquilo que eu não mereço. Misericórdia, Senhor, detém a tua ira. Detém a tua mão sobre a minha vida, Senhor. Por favor, misericórdia. Esse é o sentido da palavra. E se Deus fosse justo, Ele é justo, mas quer dizer, se Ele fosse apenas justo, Ele pegaria o seu dedo, figurativamente falando, que Ele não tem dedo, Ele é espírito, Ele pegaria o seu dedo e esmagaria todos nós. Então a misericórdia dele faz com que ele não faça, faz com que ele não realize aquilo que nós merecemos, que é a condenação. Isso é em Cristo Jesus, obviamente. Então peçamos a Deus a graça dele, a misericórdia dele e a paz. Eu penso que paz de Deus, não é a paz do mundo, não é um intervalo entre duas guerras, não é estar bem economicamente falando, não é estar bem emocionalmente falando, não é estar bem familiarmente falando, mas é a paz que vem de Deus,
apesar de tudo, além das circunstâncias, a paz, eu penso, é algo que nós precisamos no nosso século. Afinal de contas, nós trabalhamos muito, corremos muito, a vida é corrida, a vida é cheia de tarefas, e isso traz decepção para nós, porque nós nunca vamos fazer tudo que nós gostaríamos de fazer, seja em que âmbito for. Então, que Deus conceda a nós, não é? Graça, misericórdia e paz. A paz de Deus, a paz com Deus, a paz com os irmãos, a paz com os infiéis e a paz conosco mesmo. Por que, irmãos? Porque eu digo, peçamos a Deus as suas bênçãos. Porque ninguém pode caminhar sozinho. Aqui eu me refiro sem Deus. Isso é ilusão. Isso é insanidade. Achar que pode traçar um caminho, que pode fazer algo, idealizar algo e concretizar aquilo. Por isso eu comecei lendo Provérbios. O ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, busquemos a graça de Deus para isso. Andar sozinho é impossível. O ímpio pode até se manter nessa ilusão, mas você não vai conseguir se manter nessa ilusão. Uma vez que você tem o conhecimento da Escritura, uma vez que você é exposto à Escritura, então busque a graça de Deus. Não vá querer fazer sozinho, pela força do seu braço, e você não vai se dar bem. É necessário colocar tudo nas mãos do Senhor e clamar pela bênção dele, com vistas à promoção do seu reino, ao ministério cristão, como Paulo fez com Timóteo aqui. Então, submetamos-nos às Escrituras, tenhamos a esperança da vida eterna e peçamos a Deus as suas bênçãos. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Vou pedir ao presbítero Zoênio que escolha um hino, um cântico, para nós louvarmos esse nosso Deus gracioso, misericordioso. Depois vamos orar e encerrar o culto. O Salmo número 33, versos 29 a 22. Perdão, 20 a 22. Salmo 33. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Seja sobre nós a tua misericórdia, como de ti esperamos.